My dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, sinto-me grato por estar com vocês no dia do Senhor, nesta conferência da Igreja do Senhor. Senti, tal como vocês, o Espírito testificar-me a veracidade das palavras que ouvimos ser proferidas. Meu propósito hoje é de aumentar seu desejo e sua determinação de reivindicar a dádiva prometida a cada um de nós após nosso batismo. Em nossa confirmação, ouvimos estas palavras: recebe o Espírito Santo. Daquele momento em diante, nossa vida mudou para sempre. Se vivermos dignamente, poderemos contar com a bênção de ter o Espírito conosco, não apenas agora, mas sempre. Vocês sabem, pelas palavras da oração sacramental, como essa promessa é cumprida. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho, e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu. Então vem a gloriosa promessa, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Ter o Espírito sempre conosco é ter a orientação e a direção do Espírito Santo em nossa vida cotidiana. Podemos, por exemplo, ser alertados pelo Espírito para resistir à tentação de fazer o mal. Por esse simples motivo, é fácil ver por que os servos do Senhor têm procurado aumentar nosso desejo de adorar a Deus em nossas reuniões sacramentais. Se tomarmos o sacramento com fé, o Espírito Santo poderá proteger a nós e a nossos entes queridos das tentações que nos chegam com intensidade e frequência cada vez maiores. A companhia do Espírito Santo torna o bem mais atraente e a tentação menos sedutora. Somente isso seria o suficiente para que nos determinemos a qualificar-nos para ter o Espírito sempre conosco. Assim como o Espírito nos fortalece contra o mal, ele também nos dá o poder de discernir entre a verdade e a falsidade. A verdade que mais importa somente é confirmada por revelação proveniente de Deus. Nosso raciocínio humano e a utilização de nossos sentidos físicos não são suficientes. Vivemos em uma época em que até o mais sábio será severamente pressionado a distinguir a verdade da mentira astuta. O Senhor ensinou a seu apóstolo Tomé, que queria uma prova física da ressurreição do Salvador, tocando-lhe as feridas, que a revelação seria uma prova mais segura. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. As verdades que assinalam o caminho de volta à presença de Deus são confirmadas pelo Espírito Santo. Não podemos ir ao bosque, ver o pai e o filho, falarem ao jovem Joseph Smith. Nenhuma prova física ou argumento lógico podem confirmar que Elias, o profeta, veio conforme prometido, para conferir as chaves do sacerdócio que o profeta vivo hoje possui e exerce. A confirmação da verdade vem a um filho ou filha de Deus que reivindicou o direito de receber o Espírito Santo. Como as mentiras e as falsidades podem se apresentar a nós a qualquer momento, precisamos de constante influência do Espírito da Verdade para poupar-nos de momentos de dúvida. Quando era membro do Quórum dos 12 Apóstolos, George Q. Cannon instou-nos a buscar constantemente a companhia do Espírito. Ele prometeu, e prometo-lhes também, que se buscarmos seguir esse curso,
Jamais teremos falta de conhecimento da verdade. Nunca estaremos em dúvida ou nas trevas, e nossa fé será forte, nossa alegria completa. Precisamos dessa ajuda constante da companhia do Espírito Santo, ainda por outro motivo. O falecimento de um ente querido pode ocorrer inesperadamente. É o testemunho do Espírito Santo da realidade de um Pai Celestial amoroso e um Salvador ressuscitado que nos dão a esperança e o consolo na morte de um ente querido. Esse testemunho precisa estar vivo quando a morte ocorrer. Assim, por muitos motivos, precisamos da companhia constante do Espírito Santo. Nós a desejamos, mas sabemos por experiência própria que não é fácil mantê-la. Todos pensamos, dizemos e fazemos coisas em nossa vida cotidiana que podem ofender o Espírito. O Senhor nos ensinou que o Espírito Santo será nosso companheiro constante, quando nosso coração estiver cheio de caridade e a virtude adornar nossos pensamentos incessantemente. Para aqueles que se debatem com o elevado padrão necessário para qualificar-nos para a dádiva da companhia do Espírito, ofereço este incentivo. Houve ocasiões em que vocês sentiram a influência do Espírito Santo. Pode ter acontecido hoje. Vocês podem tratar esses momentos de inspiração como a semente da fé descrita por Alma. Plantem cada uma delas. Vocês podem fazê-lo colocando em prática a inspiração que tiveram. A inspiração mais valiosa será para você saber o que Deus deseja que você faça. Se for o de pagar o dízimo ou a visitar um amigo que está sofrendo, façam isso. Seja o que for, façam-no. Quando tiverem mostrado sua disposição de obedecer, o Espírito lhes enviará mais impressões do que Deus deseja que façam. À medida que obedecerem, as impressões do Espírito virão com mais frequência, cada vez mais até obterem uma companhia constante. Seu poder de escolher o certo vai aumentar. Vocês podem saber quando essas impressões para agir vêm do Espírito e não de seus próprios desejos. Quando as impressões se coadunam com o que o Salvador e seus profetas e apóstolos vivos disseram, vocês podem decidir obedecer com confiança. Então, o Senhor vai enviar seu Espírito para ajudá-los. Por exemplo, se receberem a impressão espiritual de honrar o dia do Senhor, especialmente quando parecer difícil, Deus vai enviar seu Espírito para ajudá-los. Essa ajuda foi enviada a meu pai há vários anos, quando seu trabalho o levou para a Austrália. Ele estava sozinho num domingo e queria tomar o sacramento. Não conseguia encontrar nenhuma informação sobre reuniões da igreja. Por isso começou a caminhar. Orou a cada esquina para saber para que lado virar. Depois de caminhar e dobrar esquinas por 1 hora, parou para orar novamente. Teve o sentimento de virar numa determinada rua. Logo começou a ouvir pessoas cantando no piso térreo de um edifício de apartamentos próximo. Olhou pela janela e viu algumas pessoas sentadas perto de uma mesa coberta por uma toalha branca e bandejas de sacramento. Ora, isso talvez não pareça grande coisa para vocês, mas foi algo maravilhoso para ele. Ele sabia que a promessa da oração sacramental tinha sido cumprida. Recordá-los sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Esse foi apenas um exemplo de uma ocasião em que ele orou e depois fez o que o Espírito lhe disse que Deus queria que ele fizesse. Ele continuou a fazer isso ao longo dos anos, como vocês e eu faremos. Ele nunca falou sobre sua espiritualidade. Apenas continuou fazendo pequenas coisas para o Senhor. Sempre que um grupo de santos dos últimos dias lhe pedia que discursasse para eles, ele o fazia. Não importava se eram 10 pessoas ou 50, ou quanto estivesse cansado. Prestava seu testemunho do Pai, do Filho, do Espírito Santo e dos profetas, sempre que o Espírito o instava a fazê-lo. Seus mais altos chamados na igreja foram no sumo conselho da estaca Bonneville, onde ele arrancava ervas daninhas na fazenda da estaca e dava aulas num curso da escola dominical.
Ao longo dos anos, quando ele necessitava, o Espírito Santo era seu companheiro. Estive ao lado de meu pai num quarto de hospital. Minha mãe, com quem ele estivera casado por 41 anos, jazia no leito. Ficamos horas ao lado dela. Começamos a ver as rugas de dor desaparecerem do rosto dela. Os dedos das mãos, que tinham estado cerrados em punho, relaxaram. Os braços repousaram ao lado dela. As dores de décadas de câncer estavam chegando ao fim. Vi no rosto dela um semblante de paz. Ela deu uns breves suspiros, então arquejou e ficou inerte. Ficamos ali esperando para ver se voltaria a respirar. Por fim, meu pai disse serenamente: uma menininha voltou para casa. Não derramou uma única lágrima. Foi porque o Espírito Santo há muito lhe dera uma clara visão de quem ele era, de onde tinha vindo, no que se tornara e para onde ela estava indo. O Espírito lhe testificara muitas vezes que havia um Pai Celestial amoroso, um Salvador que havia vencido o poder da morte e que o selamento do templo com ele compartilhara com sua esposa e família era real. O Espírito há muito lhe assegurara que a bondade e a fé de minha mãe a qualificara para o retorno ao lar celeste, onde seria lembrada como maravilhosa filha da promessa e recebida de volta com honra. Para meu pai, isso era mais do que uma esperança. O Espírito Santo fizera com que fosse uma realidade para ele. Ora, alguns podem dizer que suas palavras e as imagens em sua mente referentes a um lar celestial eram apenas um doce sentimento, um juízo atordoado de um marido no momento de sua perda. Mas ele conhecia a verdade eterna da única maneira que podemos conhecê-la. Ele era um cientista que buscou a verdade a respeito do mundo físico durante toda a sua vida adulta. Ele sabia usar muito bem as ferramentas da ciência, a ponto de ser honrado por seus colegas no mundo inteiro. Grande parte do que fez na química proveio de sua visualização mental do movimento das moléculas, seguida de confirmação dessa sua visão por meio de experiências realizadas num laboratório. Mas ele teve que seguir um curso diferente para descobrir as verdades que mais importavam para ele e para cada um de nós. Somente por intermédio do Espírito Santo podemos ver as pessoas e os acontecimentos como Deus os vê. Esse dom continuou no hospital depois que sua esposa faleceu. Reunimos as coisas de minha mãe para levar para casa. Meu pai parou para agradecer a cada enfermeira e médico que encontramos no caminho até o carro. Lembro que senti que deveríamos ser deixados em paz com nossa dor. Dou-me conta agora de que ele viu coisas que somente o Espírito Santo poderia ter lhe mostrado. Vi as pessoas como anjos enviados por Deus para cuidar de sua amada. Pode ser que elas próprias se vissem como profissionais da área de saúde, mas meu pai estava agradecido a elas em nome do Salvador. A influência do Espírito Santo continuou com ele quando chegamos à casa de meus pais. Conversamos por alguns minutos na sala. Meu pai pediu licença para retirar-se para seu quarto ao lado. Após alguns minutos, ele voltou para a sala. Tinha um doce sorriso no rosto. Aproximou-se de nós e disse serenamente: eu estava preocupado achando que a Mildred chegaria ao mundo espiritual sozinha. Achei que ela se sentiria perdida em meio à multidão. Depois disso, radiante: acabei de orar, sei que Mildred está bem. Minha mãe estava lá para recebê-la. Lembro que sorri quando ele disse isso, imaginando minha avó correndo com suas pernas curtas em meio à multidão para certificar-se de estar lá e abraçar sua nora quando ela chegasse. Um dos motivos pelos quais meu pai pediu e recebeu esse consolo foi porque sempre tinha orado com fé desde sua infância. Estava acostumado a receber respostas quando lhe chegavam ao coração para dar-lhe conselho e orientação. Além de ter o hábito de orar, ele conhecia as Escrituras e as palavras dos profetas vivos. Assim, ele reconhecia os sussurros familiares do Espírito, que vocês também sentiram hoje. A companhia do Espírito tinha feito mais do que consolá-lo e guiá-lo. Ele o mudou. Ela o mudou por meio da expiação de Jesus Cristo. Quando aceitamos a promessa de ter o Espírito sempre conosco, o Salvador pode conceder-nos
a purificação exigida para a vida eterna, a maior de todas as dádivas de Deus. Vocês se lembram das palavras do Salvador? Ora, este é o mandamento: arrependei-vos, todos vós, confins da terra. Vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecer sem mancha perante mim no último dia. Esses mandamentos foram dados com esta promessa do Senhor. E agora, em verdade eu te digo, põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem, sim, a agir justamente, a andar em humildade, a julgar com retidão. E esse é o meu Espírito. Em verdade eu te digo, dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Presto-lhes meu testemunho de que Deus, o Pai, vive, que Jesus Cristo ressuscitado lidera a sua igreja, que Thomas S. Monson possui todas as chaves do sacerdócio e que a revelação dada por intermédio do Espírito Santo guia e sustém a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e seus humildes membros. Eu também testifico que estes homens maravilhosos que foram chamados e que nos falaram hoje como testemunhas do Salvador Jesus Cristo e como membros do quórum dos 12 apóstolos, eu testifico-lhes, eu sei que o Espírito guiou o presidente Monson a chamá-los e que eles são chamados de Deus. Eu assim testifico que, ao ouvirem a eles e aos seus testemunhos, o Espírito Santo confirmará a vocês o que eu lhes digo. Eles são chamados por Deus. Eu os apoio, os amo e sei que o Senhor os ama e os apoia em seu serviço. E eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém.